ela é como uma fagulhazinha, né, a língua. Depois que você colocou uma fagulha aqui, nós temos visto tanta queimada por aí, que dói o coração da gente, ver matas inteiras sendo queimadas. Começou ali, talvez, de uma pontinha de cigarro, que alguém está passando de carro e jogou, desse tamanhozinho assim, aquela pontinha de cigarro, então se transforma numa queimada aí de milhares de hectares de floresta. Assim também, depois que nós falamos, não tem jeito de puxar aquela palavra de volta, para que ela não venha produzir o efeito da sua fala. O líder, então, tem que saber o que fala com seus liderados. O crente tem que saber aquilo que fala com o seu companheiro, com o seu vizinho, com o seu próximo. Porque aquilo pode ser a salvação ou a perdição de alguém. Nós temos 2 casos interessantes na palavra de autoconhecimento. Um é Moisés, que foi chamado para liderar. E Moisés, então, olhando para si, ele disse: Senhor, quem sou eu para liderar este tão grande povo, esta tão grande nação? Reconhecendo a sua total incapacidade de liderar. Mas Deus se colocou à disposição para a liderança. Então, um líder, ele tem que estar associado às ações do Espírito Santo em sua vida. Senão a sua liderança cristã vai ser levada ao fracasso. A outra foi Davi, que mesmo também sendo humilde, né, na sua criação, foi chamado por Deus, e um dia Deus teve que lembrá-lo de uma coisa: olha, nunca te esqueça que eu te tirei de dentro de um curral, atrás de uma vaca, para te colocar como rei de Israel. Nunca se esqueça de onde você veio. Nunca se esqueça qual é a sua procedência. Se você quer ser grande, seja pequeno. Não foi assim que Jesus ensinou? Aquele que quer ser o maior, seja esse que vos sirva. Então eu tenho que me conhecer. Eu tenho que me deixar transformar. E esta é uma ação inconfundível do Espírito Santo de Deus em nossa vida. A transformação de vida. Bom, a essência da autoliderança, que nós já vimos, vamos lá. O ser em Cristo deve vir primeiro do que o fazer para Cristo. No ministério de Jesus, ele colocou o ser antes do realizar. Ontem eu comentei, né, que eu ouvi, há poucos dias atrás, uma entrevista com o ministro Aires Brito lá. Ele estava numa roda, né, e os jornalistas fazendo perguntas, e ele disse uma coisa que me impressionou. Ele disse assim: eu agora, ultimamente, estou orando aquela oração de Jesus, mas só que na frasezinha que fala, não me deixa cair em tentação, eu falo assim: não me deixa cair em tanta ação, porque às vezes a gente faz tanta coisa e deixa o principal, deixa o mais importante por fazer. Jesus, então, ele apoiou-se na sua liderança no ser, e não no simplesmente fazer, e às vezes a nossa rotina na igreja é de fazer tanta coisa, e nos esquecemos de coisas tão importantes, tão básicas, como buscar ao Senhor, ter momentos de oração, ter momentos de discernimento de Deus sobre o que fazer. Nós só queremos fazer. Eu sou professor de escola bíblica dominical, estou liderando aquilo outro, sou isso, sou aquilo, mas como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida diante de Deus? Será que está refletindo toda esta responsabilidade que você está tomando para as suas mãos? Será que é isso que Deus quer realmente de você? É algo que nós devemos pensar a cada dia. Porque não é só o fazer que agrada a Deus, é principalmente o ser que agrada a Deus. Então, Jesus, não precisa abrir esses textos aí não, que são muitos, mas nós já conhecemos essas passagens. Ele então baseou a sua liderança no fato de ser, e depois no fazer. Eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou manso, eu sou humilde de coração. E João Batista depois afirmou ser ele, né, Jesus,
o Cordeiro de Deus. E depois o próprio Pai ainda testificou do Filho: este é o meu Filho. E depois depois os discípulos também, né, sendo questionados ali: quem diz as pessoas que eu sou? Aí Pedro levantou: o Senhor é o Filho de Deus. Então nós temos que dar testemunho primeiramente daquilo que nós somos, para depois mostrar aquilo que nós fazemos, porque não adianta estampar para todas as pessoas como líder que somos, e fazemos isso, e as pessoas olham para a gente e pensam assim: puxa vida, está falando que faz tanta coisa, mas também ele é assim, ou ela é assim, 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 e aí colocamos toda a nossa liderança, todo o nosso trabalho, todo o nosso fazer numa lata de lixo, se nós não somos primeiro. Então é muito importante para os líderes cristãos, e quando eu digo líder, é desde a sua liderança familiar, ali na sua casa, a liderança onde quer que nós estivermos, e a sua vida cristã. Baseie a sua vida no ser, naquilo que Deus te chamou para ser, e não naquilo que Deus te chamou para fazer. Deus chama um missionário para ir para um campo distante, e esses dias eu estava pensando justamente nisso. Eu tive a oportunidade de ir com a minha esposa e a minha filha mais velha num acampamento aqui em Belo Horizonte, há 3 finais de semana atrás. A primeira vez que esse acampamento estava aqui em Minas, é o Underground, é promovido pela Missão Portas Abertas, e ali é uma simulação da igreja perseguida. Foram 3 dias de sofrimento, viu? Eu fui até enterrado vivo, lá na Coreia do Norte. Tinha um lugar lá que era a Coreia do Norte. Então eu fui pego como missionário e fui enterrado vivo. Mas é lógico que me deixaram respirando, pelo menos, né? Mas só que lá tem missionários sendo enterrados vivos de verdade. A Coreia do Norte é o país mais perseguidor dos cristãos. Pois bem, depois que eu vim embora, eu fiquei pensando assim: gente, esse amor que nós temos por alguém que está lá na Coreia do Norte sofrendo, um missionário que está lá na África, está lá no norte de Minas, está para todo lado, é este mesmo amor de semear o Evangelho tão longe, é o que eu tenho pelo meu vizinho que está aqui do meu lado. Por que eu estou querendo pregar o Evangelho a tão longe, e mandando o meu recurso para tão longe, se eu não falo para o meu vizinho que está aqui do meu lado? O que está acontecendo então comigo, como igreja do Senhor, que eu recebi essa responsabilidade de liderar o Evangelho onde eu estiver? Portanto, é dessa forma. Eu tenho que ser primeiramente no Evangelho, para depois mostrar as obras. No início do Sermão da Montanha, Jesus fala algo interessante. Depois que ele fala ali a oração do Pai Nosso, ele fala assim, né? Se perdoares os homens os vossos pecados, aí, né, Deus também perdoará e tal, e tal. Ele fala, depois ele diz assim: porque assim resplandeça a sua luz, né, dentro da sua casa, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Então não é o contrário, não. Eu não posso fazer a minha luz resplandecer lá longe, lá fora, para depois ela resplandecer aqui junto dos meus. Eu tenho que fazer resplandecer. A ordem é essa: deixe resplandecer a sua luz para que aqueles que estão perto de você. Conseguiu isso? Aí então deixe a sua luz resplandecer para aquele que está lá no norte de Minas, aquele que está lá na África, em qualquer outro lugar. Mas primeiro eu tenho que mostrar quem eu sou, na verdade. O cristão que eu sou, o líder cristão que eu sou na minha vida. Bom, então o que nós lideramos? Como falamos no início, nós lideramos pessoas. As pessoas são o alvo da liderança. Não se lidera coisas, mas lideram-se pessoas. E quando nós falamos que lideramos pessoas, como o pastor falou aqui hoje, cada pessoa é diferente. Graças a Deus por isso. Né? E quando nós lideramos 10 pessoas, são 10 cabeças diferentes. 100 pessoas são 100 cabeças diferentes. Agora, todas são diferentes, mas o líder, aquele que está ali à frente, deve saber conduzir essas 100 pessoas diferentes para um único objetivo. Porque Jesus nos ensinou que um reino dividido não sobrevive, não prevalece.
A igreja dividida não prevalece. O grupo pequeno dividido não prevalece. Então, desde lá do meu grupo pequeno, o grupo de estudo, está ali 10 pessoas, as 10 pessoas têm que se unirem num único objetivo. E se tiver alguma coisa diferente, vem cá, vamos ajeitar, vamos ajustar essas diferenças, para caminharmos para um único alvo, que nós vamos ver aqui, o nosso principal objetivo. E nós temos que ter foco, a liderança tem que ter foco, o objetivo. Sem objetivo, o grupo se perde. O líder não sabe para onde, então, para onde liderar o seu grupo. Qual o caminho que eu vou pegar? Olha, tem um caminho aqui que eu posso conduzir todo mundo, tem um caminho para cá, esse aqui é mais lisinho, asfaltado, mas é mais longe, daqui é mais pedregoso, mas é mais perto e tal. Qual a decisão a tomar? Nós temos então que saber, unindo ali as forças, unindo os pensamentos e caminhar numa direção, porque se chegar nesse ponto aqui, um grupinho vai com o líder para cá, outro vai para cá, já não temos mais liderança, já não temos mais um grupo coeso, já não temos mais um objetivo comum. E o nosso objetivo deve ser comum, o objetivo da igreja é único. O objetivo principal da liderança cristã é servir a Cristo e ao seu reino. Mateus 6:33. Um, dois, três. Tá? Buscai primeiro. Então nós temos que servir, nós temos que buscar primeiro o reino de Deus, não é inverter, buscar todas as outras coisas para o reino de Deus ser acrescentado, não deve ser assim. Essa é a palavra de Jesus. Buscar primeiro o reino de Deus, o nosso foco é o reino de Deus. A igreja é o conjunto trabalhar com esse objetivo de servir a Jesus e servir o seu reino. E isso implica, obviamente, de servirmos uns aos outros, de servirmos a igreja local, de servirmos a denominação a qual nós pertencemos, de servir o corpo de Cristo. Então, importa servir, importa que o líder se sinta um servo. Me lembro uma vez, um pastor foi apresentado, na pregação, foi até um congresso, e nós rimos demais da palavra dele, que ele foi apresentado como um grande servo de Deus. Ora, um servo não passa de um servo, Então, se ele é um grande servo, é aquele que mais serve. Então, um grande servo de Deus. E todos os líderes devem ser apresentados, líderes cristãos, como um grande servo. É uma frasezinha que eu tinha no meu estojo, quando eu era criança, adolescente, eu escrevi no meu estojo, aquele que não vive para servir, não serve para viver. É uma frase verdadeira. Então, nós vivemos para servir. A nossa liderança, o foco da nossa liderança é chamado de liderança servidora. E o prazer de servir as pessoas. Pois bem, o foco da liderança cristã, então, é cumprir. Nós temos, então, um objetivo, que é servir a Cristo e ao seu reino. Temos um foco, que é cumprir o ID de Cristo. Esse texto é bem conhecido. Vamos lá, alguém leia? Amém. Esse é o foco principal. Tudo que eu faço na igreja,
seja até limpar o banco da igreja, eu tenho que ter um foco. Eu estou limpando este banco da igreja porque alguém vai sentar neste banco limpinho e vai aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu estou ali na porta, né, recebendo as pessoas. Eu estou aqui recebendo as pessoas porque eu vou receber alguém que vai visitar aqui e vai aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu estou fazendo qualquer coisa na igreja, no corpo de Cristo. O nosso foco é este, é anunciar o Evangelho, é fazer com que pessoas conheçam a Cristo, conheçam essa verdade, conheçam este caminho. Este é o nosso foco, é o foco da liderança cristã, é o foco de todo cristão. Tudo que fizermos deve vir a concorrer para a obra evangelizadora da igreja. Então nós temos um objetivo, temos um foco. O método da liderança cristã é ser missionário através do corpo de Cristo. 2 Timóteo 4:2. Vamos? Então nós temos um objetivo, temos um foco e temos um método. Segunda Timóteo 4:2. Qual que é o nosso método, então? É não perder tempo. A metodologia nossa é essa: fale, pregue, viva a palavra. A tempo e fora de tempo é isso. A todo instante as pessoas estão nos observando. E o meu procedimento há de ganhar pessoas. Eu me lembro, tem alguns fatos que marcam a vida da gente, mesmo que bem pequenos. Eu tinha em torno de 18, 19 anos, eu estava fazendo estágio de técnico e mecânica na área de laminação de tiras a quente da Uzi Minas. E um dia, no intervalo do café, eu estava sentado na mesa, devia ter uns 2, 3 meses de estágio, eu estava sentado numa mesa lá depois do café, aí chegou um senhor perto de mim e falou assim: Daniel, por acaso você é evangélico? Sou sim, por quê? Não, porque a gente observa os estagiários que passam por aqui e tal, a gente está vendo que seu procedimento é assim, assim, assim. Isso nos alegra muito, é sem palavras. Sem palavras, porque a gente tem que viver aquilo que a gente acredita, né? É o testemunho do ser, do deixar Deus trabalhar na vida da gente. Então nós temos um objetivo, nós temos um foco e nós temos uma metodologia de pregar, de a tempo, fora de tempo, estar mostrando a palavra de Deus para as pessoas. Tá? Bom, algumas técnicas, então, de um bom líder, de uma forma geral. Primeiro, comunicar, informar de maneira clara, direta e simples, transmitir a visão da necessidade de conseguir o objetivo. Então, o líder ele tem que ser muito claro na sua comunicação. E hoje nós temos muitos meios de comunicação, né? WhatsApp, MSN, mas aqui também a palavra sentada ali junto com os seus liderados, saber transmitir para que a mensagem seja clara e simples e objetiva. Delegar, acionar os recursos dos seus liderados, que são os dons, no cumprimento do objetivo. Um líder não pode jamais ser centralizador, achar que só ele sabe fazer as coisas. Não, se eu deixar para outro fazer, não vai fazer direito. Então sou eu que tenho que fazer. Aí ele faz, chega no final, fica exausto, fala: mas ninguém faz nada. Né? Não soube liderar, não soube delegar, não soube analisar quais são os dons, qual é a capacidade de cada liderado seu para saber, então, delegar isso para um, isso para outro, para que no conjunto total, né, da ópera saia, então, uma música bem afinada. Inovar, aceitar mudanças e novas ideias. A única coisa que o bom líder não cede é quanto ao objetivo. Existe um objetivo. No caso do líder cristão, não cede quanto o Ali saiu errado, né? Quanto à doutrina bíblica. Tá? Nós temos uma doutrina básica, a doutrina bíblica, a doutrina da salvação, a doutrina do Espírito. São coisas
que são inegociáveis para nós. Agora, os rudimentos, que o apóstolo Paulo fala, os detalhes, as coisinhas pequenas, isso nós vamos ajeitando com cada liderado, com cada grupo, e vamos caminhando numa direção, vamos inovando as ideias, tá? Motivar, incentivar novas lideranças, elogiar, estimular a participação dos liderados no processo que levam ao objetivo final, ser exemplo de conduta. Então, o líder deve estar sempre procurando, então, motivar as suas pessoas. Alguém fez alguma coisa, olha, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por isso, que pode até não estar muito bom, não, olha, parabéns pelo que você fez, mas, olha, da próxima vez vamos fazer assim, assim também, né, para que isso ocorra de uma melhor forma ainda. Saber incentivar, saber motivar as pessoas é também um dom que um bom líder deve procurar a ter. Planejar, ter uma visão de longo prazo, definindo prioridades, treinar as lideranças, adotar metodologias compatíveis com os objetivos. Uma coisa que eu achei muito interessante aqui na igreja, que estou ainda me adaptando, né, tem poucos meses que eu estou aqui, e graças a Deus por estar aqui nesta igreja, servindo a Deus, né, e aos irmãos. Eu achei muito interessante o planejamento, né, de pegar uma agenda da igreja do ano seguinte e ver todos os domingos do culto de manhã, do culto da noite, os 2 cultos da noite, quem vai pregar, quem vai fazer a abertura, quem vai fazer. Isso é planejamento, né? Pensou o pastor chegar ou a secretaria no final de semana, quem vai pregar depois? E quem vai pregar seria um Deus nos acuda, né? Mas está tudo planejado. Por quê? É uma liderança que se preocupa com o melhor para a sua igreja, de fazer aquilo que é melhor. E o mais, né? Não está planejando sozinho, chama todos, vamos sentar e vamos ver o que nós vamos fazer no ano que vem. Qual vai ser todo o nosso percurso do ano seguinte. Então, o planejamento é extremamente importante. Um líder que quer ter os seus liderados trabalhando bem e quer chegar num objetivo de uma forma mais clara, de uma forma menos cansativa, tem que saber, então, planejar. Alguns requisitos, então, para ser um bom líder. A capacidade de liderança deve ser desenvolvida pela educação, pela instrução e pelo treinamento. Treinar pessoas. O líder ele deve ter essa disposição, a disponibilidade de treinar pessoas, treinar sucessores. Ele não pode achar que ele vai ficar a vida inteira naquele negócio e é só ele, é só ele, é só ele. Ele tem que treinar sucessores. E isto é uma precaução. Num dado momento, ele não pode, então ele tem pessoas capacitadas para fazer aquilo. Eu tive, numa congregação que nós abrimos, uma igreja que nós iniciamos, eu tinha uma liderada minha que era muito interessante, né? E ela, sabe essas pessoas assim que adora servir, e é tão bom lidar com pessoas que estão sempre prontas para servir, independente de qualquer coisa. E às vezes eu chegava numa semana, eu tinha alguma coisa para fazer no domingo, uma viagem, eu chegava para ela, fulana, domingo eu não estaria aqui não. O fulano de tal vai pregar de manhã, o fulano de tal, você faz a abertura? Não, pode deixar. Você lidera a classe de escola dominical? Pode deixar. São pessoas que estão sempre prontas para ajudar. Então, nós treinamos essa pessoa, hoje ela é líder de missões, ela faz trabalhos excelentes de comunicação, trabalha bem na obra. Então, nós temos que treinar pessoas para dar essa... Opa! Cadê? Me avisaram sobre isso aqui, que eu não posso apertar com muita força, não. Ao líder não pode faltar o conhecimento básico de boas maneiras. Isso ajudará o seu intercâmbio social. A palavra fala sobre, lá naquele versículo lá dos Gálatas, ele fala assim, né, que nós temos que ter, além do domínio próprio, né, que é saber falar bem, é ter benignidade. Benignidade, que é um fruto do Espírito Santo, é ter delicadeza no trato com as pessoas, ser gentil com as pessoas,
ser sociável com as pessoas. Ao líder, ao cristão, cabe a benignidade se ele tem o fruto do Espírito Santo, que é ali uma vitaminazinha deste fruto. Tá? Conhecimento específico e profundo no que diz respeito ao seu campo de ação. O que nós vamos fazer? Conhecer, então, o objetivo, conhecer o negócio. Olha, o nosso negócio, o negócio da igreja é semear a palavra. Como semear a palavra? Qual que é o objetivo da igreja? Tá? Como que a nossa igreja age? Para que eu não venha fazer algo que venha me desabonar e desabonar a própria igreja. Eu tenho que conhecer o meu campo de ação e aquilo que eu posso, que eu devo fazer. Pontualidade nos compromissos e horários deve ser uma característica marcante do líder. Aqui, quem me conhecer vai saber que eu detesto esperar. Me falta um pouco dessa paciência de esperar. Sou paciente demais para muita coisa, mas pontualidade, eu não sei se é até um defeito meu. Quando eu chego atrasado em algum lugar, eu fico doente por ter chegado atrasado. Tá? Então, o líder, ele deve zelar pela pontualidade. Deve zelar porque, no meu casamento, para vocês terem uma ideia, eu fiz questão de colocar no convite do casamento, olha, dia 18 de dezembro de 1993, às 20 horas, pontualmente. Aí teve 2 padrinhos que chegaram, a Patrícia já estava aqui na frente já. Né? Às 20 horas, começou a cerimônia, os padrinhos entraram, depois a noiva entrou e tal, e chegou para, mas eu achei que ia atrasar, atrasou, ficou de fora, igual as noivas, lá, né, as 10 virgens, lá, atrasou, ficou de fora. Né? Mas eu acho que é um princípio lógico, é um princípio básico também, o princípio da pontualidade. Bom, não se pode exercer uma boa liderança sem conhecimento dos problemas dos seus liderados. Olha, um líder deve conhecer os seus liderados. Quem são os meus liderados? Quais são os seus problemas? Olha, se ele deixou faltar alguma coisa, mas será que foi irresponsabilidade mesmo? Ou será que aconteceu um percalço, um problema que o impediu de fazer, o impediu de chegar, o impediu de executar? Eu tenho que conhecer aquelas pessoas com as quais eu lidero. E na igreja, às vezes é difícil, uma igreja de 1000 membros, o pastor conhecer, né, cada pessoa e tudo aquilo que a pessoa está passando. Então, por isso que hoje nós temos o trabalho de pequenos grupos, porque ali tem um líder, e aquele líder ali, ele vai conversar com você ali, o líder de 10 pessoas, é muito mais fácil, de 15 pessoas. Foi essa, né, a instrução de Jetro com Moisés. Moisés estava ficando doido, né? Ele sentava lá e fazia aquela fila de gente para ele atender, pior do que o INSS, pior do que o posto de saúde aqui da Cidade Nobre, né? E ele ficava ali atendendo a pessoa, e o resto da nação toda lá, de qualquer jeito, fazendo qualquer coisa, porque ele estava ali atendendo todo mundo. Ô Moisés, vem cá, por que você não divide dessa forma? Né? Divide em grupo de 70 pessoas e tal. Aí, aqui você coloca um liderado seu, de sua confiança, e sabe que vai dar conta, coloca para liderar esse grupo aqui, outro aqui, outro aqui. Olha, não tem forma melhor. E é o que a igreja está executando hoje, são princípios bíblicos. Por isso que todos nós temos que estar inseridos em um grupo pequeno. Para depois eu não vou dar reclamando, o pastor nunca foi na minha casa. Mas se você tiver num líder pequeno, o seu líder do grupo pequeno vai poder ir na sua casa, vai poder te assistir. Se for um problema maior, o seu líder e você vão chegar até o pastor, né, para que ele venha, então, a discernir o que fazer, tomar as providências. Mas é muito importante porque é princípio bíblico a divisão em grupos pequenos. Se você não estiver num grupo pequeno, faça o maior esforço para estar. Tá? Você vai ver como é bom essa reunião. Então, eu tenho que ter conhecimento dos meus liderados, eu tenho que conhecê-lo, né, e ajudá-lo nos seus problemas, tá, e desenvolvê-lo também. Conhecer bem a história, princípios, leis, estatutos, regimentos e tudo mais que diga respeito à organização onde será exercida a liderança. Teve um dia na minha antiga igreja que eu pedi para todo mundo, anteriormente eu pedi, domingo que vem todo mundo traga o seu certificado de batismo.
Aí todo mundo trouxe certificado de batismo. E no verso certificado de batismo está escrito ali o compromisso com Deus e com a igreja. E com o mundo. Né? E aí nós lemos aquele certificado. E aí nós perguntamos, qual é o seu compromisso? Como é que você está desenvolvendo isso que você se comprometeu diante de Deus e da sua igreja e do povo ao se batizar? Né? Nós temos que conhecer. Por isso nós pertencemos a um corpo. Então eu tenho que saber as doutrinas desse corpo. Quando eu cheguei aqui, né, embora tenha nascido no lar evangélico, a vida inteira na igreja, liderando jovens, liderando adolescentes, liderando tudo, mas eu passei por uma classe, graças a Deus, aqui uma classe, né, para eu conhecer a igreja a qual eu agora faço parte. Né? Eu tenho que conhecer para que eu não venha, então, conduzir, não, esse grupinho aqui eu vou levar para cá, a igreja está aí para lá, mas eu vou trazer ele para cá um pouquinho, né? Ninguém vai nem perceber, não, eu vou começar a falar assim, assim. Não, eu tenho que conhecer o corpo, eu tenho que conhecer a igreja, os seus princípios, a sua doutrina, o que ela crê. Ah, mas eu não concordo com isso não. Por isso, Deus, na sua presciência, estabeleceu essa pluralidade de igrejas. Né? Está satisfeito? Não. Desculpa, pastor, que o pastor não está aí, não? Está não. Né? Mas é assim mesmo que acontece. Né? Deus, eu estava em um outro ministério. Graças a Deus, deixei lá, em paz com o pastor, em paz com a igreja, mas eu senti de Deus, né? E um dia eu sentei com o meu pastor, a gente reunia toda sexta-feira de manhã, pastor, Deus me chamou para um outro ministério, eu estou saindo da igreja, embora eu tenha tirado o chão dele no momento, né? Mas depois ele entendeu, né? Então pediu que ele me abençoa a minha família nessa saída, abençoa a minha vida, ele orou, nos abençoou, e graças a Deus por isso. Então nós temos que ter esse entendimento, porque a igreja tem um foco, a igreja tem um propósito, a igreja tem um mandamento, eu tenho que caminhar no mesmo sentido, na mesma direção, no mesmo propósito estabelecido, e toda a liderança e todos os liderados devem estar neste mesmo propósito. Conhecer bem as escrituras e as doutrinas que caracterizam o grupo, a igreja ou a denominação. Aí, óbvio, né, se eu sou crente, né, se eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, eu tenho que zelar pelo conhecimento da palavra. Infelizmente, né, um garoto de 10, 12 anos, muçulmano, ele já sabe o Corão praticamente todo de cor. É todo, um livro dessa grossura, de cor. Aí nós, os cristãos, quando nós começamos a ensinar, nossas crianças aí com 7, 8 anos, quando falam um versículo de cor, isso para a gente é uma maravilha, e graças a Deus por isso, nós temos que ensinar. Mas é muito pouco em relação àquilo que nós deveríamos fazer realmente. Né? Colocar versículos nas paredes, na geladeira, na cama dos nossos filhos, para que ele levante de manhã e leia aquele versículo. Isso é bíblico, isso é bíblico, isso é liderança que nós temos que exercer dentro de casa. Inculcarás, assim que a Bíblia, inculcarás na cabeça dos seus filhos essa palavra. Né? Então, colocar os versículos ali, colocar aqui, aí toda vez amanhece lendo, lá no espelho, lá do banheiro, coloca um versículo lá, ele está pintando o cabelo, mas tem que ler aquele versículo ali, né? E vai então inculcando. Então, nós temos que conhecer as Escrituras. Acerto na escolha de auxiliares para dar continuidade, que nós já falamos aí. Né? Então, o líder tem que saber identificar pessoas que possam dar continuidade àquela obra, àquele trabalho, e preparar esses auxiliares para isso. Então, o líder não pode reter e falar, é só meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Tá? Que um dia, pode ser mais tarde, ou mais cedo ou mais tarde, Deus abençoe que seja sempre mais tarde, né? Mas falta. Então, os liderados não podem ser pegos de surpresa dessa forma e deixar com que um trabalho venha a se exaurir, né, por falta de liderança. A administração em grupo, com distribuição das tarefas para manter a unidade e a pluralidade de ações. E aí nós sempre, né, pegamos naquele texto que o apóstolo Paulo fala muito bem,
comparando a igreja, né, com o corpo. Cada um tem uma função. Não adianta, a menos que você se sente que é um apêndice, né? Ninguém sabe por que é um apêndice, pastor? Só para inflamar, né, e dar problema e ter que cortar e jogar ele fora. Ninguém sabe para que serve o apêndice. Tem algum médico aqui hoje? Tem não, para explicar. Porque apêndice é um negocinho que está aqui, só vai inflamar. Será que você se sente como um membro do corpo de Cristo? Como um apêndice? Que existe no corpo de Cristo é para inflamar e dar problema, e depois para ser cortado, jogado fora, para não adoecer o corpo? Não. Eu tenho que me sentir como alguém que faz diferença. Dizem que numa reunião de liderança, numa reunião na igreja, né, estava todo mundo ali, então a mão estava reunindo, né, a mão ali e os seus dedos. Aí esse dedo falou assim, não, eu sou o mais importante. Né? Por quê? Quando a gente segura alguma coisa, eu fico sozinho de um lado, e todos ficam do outro lado. Então, se não fosse por mim, a gente não ia segurar nada. Né? Aí esse dedo levantou e falou assim, não, eu sou o mais importante, porque eu aponto a direção e todos vão na direção que eu aponto. Então, eu sou mais importante. Não, eu sou mais importante porque eu sou o maior. Quando a gente fica todo enfileirado, eu que destaco, né, eu sou o maior. Não, eu sou mais importante porque eu seguro a joia mais preciosa do corpo, né? A aliança de casamento e tal. Depois que todos falaram, né? Ficaram olhando para o pequenininho. Agora, o que esse pequenininho vai falar? Né? Não, eu é que sou importante, porque quando todo mundo está com raiva, eu é que aguento as cacetadas. Né? Quer dizer, todo mundo tem importância na liderança, todo mundo tem importância na igreja. E é assim que nós devemos sentir, como alguém que tem importância, alguém que tem um propósito. Eu estou aqui por um propósito. Eu tenho que descobrir o que eu preciso fazer para cumprir o meu propósito dentro deste corpo, dentro da igreja. Para tomar uma decisão, o líder cristão deve observar o seguinte, já estamos acabando aqui, tá, pastor? Nada se faz sem consultar a Deus. O líder cristão, ele tem que ser um líder de joelhos no chão, para tomar as decisões certas e as decisões vindas de Deus. Nada se faz que não seja de interesse ou para o bem geral do grupo. Então, eu tenho que saber o interesse do grupo, né? Não o meu interesse. Porque eles não estão trabalhando para mim, estão trabalhando para o contexto da igreja, para o grupo todo. Nada se faz sem a aceitação do grupo. Está aprovado? Está. Então nós vamos nessa direção. Ah, não está aprovado não? Então qual é a direção vai ser tomada? Direção é uma coisa, tá? O objetivo é o mesmo. Que podem ser tomadas várias direções. Nada se faz sem consultar pessoas que já tiveram o mesmo problema ou pessoas mais experientes. A Bíblia nos fala isso, né? Que na multidão dos conselhos há sabedoria. Tá? Então, nós consultar pessoas que já passaram pelos problemas. Olha, o que você acha que a gente deve fazer nessa situação? Então, nós temos que saber, como líderes, como cristãos, tá? Consultar também as pessoas, tomar opiniões. Para tomar uma decisão, o bom líder deve observar o seguinte. Primeiro, nada se faz sem ouvir opiniões contrárias também. Tá? Quando há opiniões contrárias, você como, mas por quê? Me explica. Talvez eu seja até convencido do contrário também. Tá? Então, opiniões contrárias também, né, são bem-vindas. Nada se faz sem estudar as várias soluções oferecidas. Nada se faz sem estudar as vantagens e desvantagens. Nada se faz sem ter pelo menos 3 orçamentos. Você vai mexer com finanças. Nada se faz sem avaliar as possibilidades econômicas e financeiras. Nada se faz sem organizar um esquema de execução. Tá? Então, temos aqui algumas dicas, né? Como tomar decisões, para que a gente não seja autoritário, né? Ditador. Então, nós temos que tomar essas precauções. Bom, obviamente que ser líder também implica em cometer erros.
Nós não podemos achar que um líder, ele vai ser sempre um bom líder, ou vai acertar 100% das vezes de todos os anos de liderança que ele exerceu diante de um grupo. Ele pode ter erros também, tá? Mas alguns erros são inadmissíveis. Quando esses erros são inadmissíveis? Quando acham que estão sempre certos, quando perdem a calma por qualquer razão, tá? Nós já falamos sobre o domínio próprio, externam seus problemas jogando a culpa em outros, têm pouca tolerância ou nenhuma paciência, têm sérios problemas em controlar-se, têm medo de delegar, não têm um propósito maior na vida, não seja, né, a sua liderança, não têm a habilidade de reconhecer os outros, têm baixíssima inteligência emocional e não tem autenticidade e honestidade. Esse cara aí nem é crente, né? Nem é crente. Tá? Então, são alguns erros que na vida cristã, não só na questão de liderança, são inadmissíveis. Tá? Agora, não implica, como eu disse antes, que líderes não possam errar. Eles podem errar e são chamados, então, para conversar. E se ele for líder, ele vai reconhecer o seu erro. Se ele for líder, ele vai também, da mesma forma que ele chega diante de todo o grupo, né, para indicar o caminho, para delegar funções, ele vai chegar também para pedir desculpas pelo seu erro. Tá? Então, isso também é liderança. Mais 7 erros, agora, como líder cristão, jamais poderá proceder, né? Permitir que os aplausos do sucesso o impeça de continuar ouvindo a voz de Deus. Esse texto é aquele que João fala, convém que ele cresça e que eu diminua. Um líder cristão ele deve ter sempre isso na mente, né? Deus deve aparecer. Eu posso ficar lá nos bastidores, mas o nome de Deus é que é elevado. Deixar de prestar contas, tá? Aí é Marcos, capítulo 4, versículo 22, não precisa de ler não, irmão, senão o nosso tempo vai estourar ali. Então, nós temos que sempre prestar contas da nossa liderança, tá? Daquilo que nos foi outorgado. Pensar que a vida é feita só de trabalho, então nós não podemos pensar nisso. Nós temos que saber que nós temos uma família, então nós temos que saber que nós temos uma vida social, ok? Isso é importante também na liderança. Não é encontrar com os seus liderados só para mandar e delegar, tem que ter um churrasquinho, né, de vez em quando. Tem que quebrar aquela rotina, né, de sentar só para reunião, e para delegar. Tem que ter um momento de lazer, tem que ter um momento mais descontraído também. Querer liderar os outros sem ser líder de si mesmo, nós já vimos lá atrás, né, que a primeira liderança começa liderando a si mesmo. Pensar que é possível flertar com o pecado e sair ileso. Olha, o pecado tem que andar longe. Tem que andar longe. Eu não posso dar nenhuma brecha, né, para o pecado. Flertar aqui é você começar a dar confiança para o pecado e vai até que você cai na cilada, tá? E isso não é interessante. Pastorear a igreja e não pastorear a família. Pastorear o pequeno grupo e esquecer da família. Ser líder de um grupo e não ser líder da família. Tá? Então, eu tenho que saber liderar a família. Nesse texto aqui, está lá que fala que o diácono ele deve saber conduzir primeiramente a sua família. E depois que ele aprendeu a conduzir a sua família, ele vem servir ao diaconato da igreja. Tá? E aí também serve, obviamente, para todos os líderes. Não liderar a sua própria casa. Aí nesse texto aqui também. Tá? 1 Timóteo 3,12, 1 Timóteo 3,4, falando sobre a liderança e principalmente sobre o diaconato na igreja. Pois bem, para finalizarmos, então, as 10 bem-aventuranças de um líder. Bem-aventurado o líder que não busca posições elevadas, mas que foi convocado ao serviço pela sua habilidade e disposição de servir.
Bem-aventurado o líder que não sabe para onde está indo. Aliás, bem-aventurado o líder que sabe para onde está indo e como chegar lá. Bem-aventurado o líder que não fica desencorajado e que não apresenta alegações para isso. Bem-aventurado o líder que sabe liderar sem ser ditador. Bem-aventurado o líder que busca o melhor para os seus liderados. Bem-aventurado o líder que lidera conforme o bem da maioria e não segundo a gratificação pessoal. Bem-aventurado o líder que desenvolve líderes ao liderar. Bem-aventurado o líder que marcha com o grupo, interpretando corretamente os sinais do caminho que conduzem ao sucesso. Bem-aventurado o líder que tem a sua cabeça nas nuvens, mas os pés na terra. Bem-aventurado o líder que considera a liderança como uma oportunidade de servir. Tá? Deus te abençoe e te torne um líder conforme o coração dele. Amém, igreja? Que Deus... Talvez alguém tenha alguma experiência e gostaria de compartilhar, algum fato, ou até mesmo, né, algo para enriquecer nesse estudo. Amém. Que Deus abençoe, pastor. Muito bom. Só eu que tenho alguma coisa para compartilhar, né? Queridos, a realidade é que muitas vezes você é líder e não sabe que está liderando. Muitas vezes você está liderando e precisa liderar na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, ou em alguns momentos você está se despontando como líder. Uma coisa importante, você pode ter medo de liderar, mas pode aprender a liderar. São habilidades que podem ser desenvolvidas. Tem pessoas que têm como dom natural de liderança. Tem pessoas que vão desenvolver essa habilidade com muita prática, com esforço, com sacrifício, e acaba desenvolvendo. Entendendo que cada líder tem uma forma, um jeito de trabalhar. E aí você vai se adaptando. Mas Deus tem te chamado como líder na sua casa, no seu trabalho. Aproveite isso aí. Aproveite essa habilidade e sirva ao Senhor. Acho que a coisa mais importante é você conseguir servir ao Senhor e viver tranquilo. Viver tranquilo. Na disputa ali que o Daniel falou dos dedos da mão, né? Eu poderia perguntar, qual deles você gostaria de ser? E aí tem gente lutando para ser um de cada desses dedos, né? Mas muitas vezes você não escolhe. Você acha que o dedinho pequenininho escolheu aguentar toda a pancada? Ele está ali porque foi colocado ali, a posição dele é aquela, e ele vai aguentar a pancada o resto da vida. Não é? Mas ele está ali. E Deus o colocou ali para isso. Não é só para aguentar a pancada, mas ele aguenta. Então, Deus sabe onde você está. Nós temos que entender que Deus é Senhor das nossas vidas. Se Ele te colocou, olha, tem muitas pessoas que jogam toda a sua vida fora e culpam o seu passado. Não é assim? Tem gente que só faz besteira nos dias de hoje, e quando alguém vai conversar com essa pessoa, ele culpa o seu passado. Ah, mas é porque no passado eu fiz isso, no passado eu sofri isso, no passado eu tive essa decepção, no passado... Mas ele joga todas as oportunidades que Deus o dá a partir de hoje, que todos os dias, pela manhã,
Deus te dá a oportunidade de ser alguém melhor. Todos os dias. Todos os dias Deus te dota de sabedoria, de inteligência para você mudar a sua história. Você pode mudar a sua história. Você pode mudar a história da sua família. Depende das decisões que você tomar hoje e do alvo que você propor para a frente. Agora tem pessoas que estão chorando sempre o passado, sempre murmurando e questionando o seu passado e querendo justificar as suas más decisões de hoje relacionadas àquilo que sofreu no passado. O que sofreu no passado, passou. O que você aprendeu com as suas dores do passado servem como referência para não sofrer mais dores a partir de agora. Precisa ser curado, trabalhado e caminhar para frente. Então, querido, desenvolva o papel que Deus te deu com sabedoria. Amém? Queremos agradecer a Deus por essa oportunidade. Agradecer ao irmão Daniel, que está ministrando para nós nesta manhã. E já dar alguns avisos. Esta semana nós teremos um seminário de teologia a partir de amanhã às 19h30, 19h30 a 21h30. É um seminário sobre relações interpessoais. Muito bom. Alguns modelos de temperamentos, você vai entender um pouco. Entender sobre os personagens bíblicos, seus temperamentos, traumas, lutas, vitórias, relações interpessoais. E vai ser muito bom. Eu acho que vai te ajudar muito, você que quer crescer na questão relacionamento interpessoal, em grupo, equipe, entender um pouco. Venha, a partir de amanhã, 19h30 estará aqui. O professor Rafael vai estar aí amanhã, professor? Aí, esse jovem aí, jovem com 60, mas com aparência de 70. Não é? Ele achou que eu ia falar que ele está bem novo, né? Então, a partir de amanhã, uma benção. Na quinta-feira, nós teremos o culto de oração, não é? Na quinta-feira estaremos aqui com oração normal. Na semana que vem, dia 23, os homens estarão promovendo aqui uma palestra sobre prevenção do câncer de próstata. No dia 23, coloca aí, prevenção do câncer de próstata. O doutor Homero, que é o nosso irmão em Cristo, e vai estar ministrando essa palestra aqui, tá bom? Então, os casais que ainda não fizeram a sua inscrição, ainda dá tempo de fazer. Curso, seminário, casamento e família, para quem quer trabalhar com o Ministério da Família e para quem quer também aproveitar essa oportunidade para melhorar o seu investimento no seu casamento. 4 e 5 de dezembro. Ainda nós temos inscrições abertas, é na sexta-feira à noite, no sábado à tarde e à noite. 4 e 5 de dezembro, nós estaremos aqui com o Gessé e a Sueli. Trabalharam 25 anos com Casados para Sempre e eles vão ministrar nesses dias aqui para nós. Então, esteja participando, aí tem que fazer inscrição. O valor da inscrição é R$100 por causa do material. 2 apostilas, crachá, material completo. Todos os casais que querem fazer, estão abertas as inscrições. Procure aqui na secretaria da igreja e já faça a sua inscrição. Tá bom? Será muito especial. Quero convidar a classe. Qual a classe? Qual a idade? 7 e 8. Por favor, é a classe mais bonita desta semana. Cada semana tem uma classe bonita aqui, não tem?
Vamos convidar essa classe mais bonita desta semana, por favor. Podem subir. Só meninas e meninos bonitas, olha. Isso aí. Pra cá, vem pra cá. Aí. Pai do Senhor, igreja. Nós estamos mais uma vez com a turma aqui de 7, 8 anos. Eles vão apresentar um pouquinho o que nós estamos falando na sala, tá bom? Pode falar, crianças. Amém? Nós temos que guardar sempre o nosso tesouro no céu. Amém? Deus abençoe. Parabéns, muito bonito. Onde estiver o vosso tesouro, né? Estará o vosso coração. Bênção especial. Hoje é o domingo das primícias. Quantos irmãos estão vindo? Você que recebeu uma bênção especial essa semana, bênção de aniversário, bênção especial na sua vida, na sua família. Venha agradecer ao Senhor. Venha louvar o Senhor Jesus. Bênçãos especiais. Pouca bênção. Só o irmão Joaquim, a Mônica, Daniel, vamos, Jair. Tem bênção, gente. Quem foi abençoado aí? Venha agradecer ao Senhor, né? Nós vamos ficar de pé. Domingo das primícias é o domingo que você traz a sua contribuição em alimento, deposita ali no baú e os diáconos vão encaminhar para os irmãos que precisam da bênção, precisa da sua contribuição em cestas básicas. Nós vamos agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem se manifestado em nosso meio. Podemos orar? Muito obrigado, Deus, nesta manhã. Nós somos felizes, estamos alegres com o Senhor. O Senhor tem nos ensinado, a Tua graça e a Tua mão de poder está sobre nós. Temos presenciado e visto o cuidado do Senhor com cada família aqui que busca o Teu nome, que se volta para o Senhor em oração, em temor e obediência à Tua palavra. Sabemos que muitas bênçãos têm acontecido e nós somos gratos por isso. Sustenta essa família, Senhor, essa família que te agradece, essa família que recebeu também mais um ano de vida, mais uma oportunidade. Muito obrigado. Nós queremos engrandecer o Teu nome todos os dias da nossa vida. Agora, Deus, leva-nos em paz, debaixo da Tua mão de poder. Livra-nos dos ataques do maligno neste mundo, Senhor, este mundo que jaz no maligno. Livra-nos, livra nossa casa, põe guarda, Senhor, em nossa casa, Senhor, para que o Teu nome seja sempre glorificado. Ensina-nos a Te amar e Te servir mais e mais. Nós oramos com gratidão no nome santo de Jesus. Que o Senhor os abençoe, os guarde, tenha um bom dia, cumprimente aí aos irmãos, diga, meu irmão, vá na paz. Hoje nós temos 2 cultos, 17h30 e também às 19h30. Venha louvar o nome do Senhor, convide pessoas para virem louvar o nome do Senhor.